Você aí que entrou no nosso vídeo provavelmente é fã de Alex Poatan ou, no mínimo, está curioso para falar sobre o futuro do campeão meio pesado. Então, sem mais delongas, eu já vou lançar no seu peito o seguinte: quem deve ser o próximo adversário do brasileiro? Primeiro, Magomed Ankalaev, Tom Aspinall ou outro adversário? Afinal, outro adversário não. Já vou te ajudar aqui. Jan Blachowicz, o polonês, que já enfrentou o brasileiro aí e deu uma das lutas mais difíceis, na visão de muitos fãs, para o nosso atual campeão. E ele, mesmo que esteja inativo, botou aí uma lenha na fogueira, está querendo fazer a propaganda para ganhar a segunda oportunidade de enfrentar o campeão. Já pensou se ele fura a fila do russo? Meu amigo, isso dá o que falar. Vamos ver aqui o que o Blachowicz está aprontando dessa vez. Vamos lá, tá sedento aí para uma revanche com o Poatan. Aqui a gente pode ver a fotinha já do Poatan macetando a cara dele, botando aí um cruzadinho de leve. E aí o seguinte, o Blachowicz falou na sua conta oficial do X, o antigo Twitter: eu nunca perdi uma revanche, e nem vou. E aí você já viu no início do nosso vídeo, ele encarando o Poatan ali, né? Não deixando o brasileiro em paz, mesmo quando está se preparando para encarar o Jiri Prochazka no UFC 303. Então, Igor, vamos falar da seguinte narrativa, que não tem como fugir sobre isso. Afinal, se o Poatan bater o pé e falar que vai sim defender o título mais uma vez dos meio pesados antes de ir para os 120 quilos, quem deve ser o próximo adversário? Ankalaev, Blachowicz, Khalil Rountree, Jamal Hill? Quem? Quem vai ganhar essa chance de ouro para enfrentar o Poatan no octógono? Uma alternativa que a gente não esperava, né? O Blachowicz até então não era citado como uma possibilidade para o futuro do Alex Poatan. Ele começou mais ou menos esse movimento na semana da última luta, né? Na semana da luta contra o Prochazka, começou a falar sobre o combate, voltou, né? Sobre o duelo que os dois travaram em julho do ano passado, na estreia do Alex Poatan nos meio pesados. Léo, foi uma luta dura, equilibrada, muita gente na ocasião marcou a vitória do Blachowicz. O triunfo veio para o brasileiro na decisão dividida. Tem um cenário aí que dê ali para a gente pensar, pô, aguentou as pancadas do Poatan, fez frente, por que não ter uma chance pelo título? Mas me causa estranheza, Léo, sendo bem sincero aqui, ele está correto no que ele falou, né? Até no próprio texto eu cito isso. Ele fez 2 revanches até hoje no UFC e venceu as duas. Contra o Jimmy Manula e contra o Corey Anderson, ele conseguiu ali dar o troco e vencer. Só que não faz sentido, Léo. Tá vindo de derrota, são 2 lutas sem vencer, né? Porque antes também teve contra o Magomed Ankalaev pelo cinturão, em que ele empatou. Então, assim, tem muito tempo que ele não vence uma luta e é hora do Magomed Ankalaev. A gente pode falar aqui que, pô, o último nome que ele venceu foi o Johnny Walker, deveria ter mais uma luta antes de disputar o cinturão, mas simplesmente não tem opção, Léo. Se a gente olhar no top 5 ali da divisão, Jamal Hill, o Poatan venceu. Prochazka, o Poatan venceu 2 vezes. O Alexander Rakic está vindo de derrota contra o próprio Prochazka e o que ainda não enfrentou foi justamente o Magomed Ankalaev. É hora do russo, né? A gente contesta ali e fala, pô, o jogo pode ser complicado para o brasileiro, inclusive vai ter um texto sobre isso no superlutas.com.br, sobre o encaixe técnico, sobre a luta agarrada do Ankalaev, se pode ser uma pedra no sapato, mas eu não vejo qualquer possibilidade ali para justificar uma luta contra o Blachowicz, que por sinal veio por parte também, tem sido alimentada por parte da equipe do Poatan, né? Que tá meio relutante ali em enfrentar o Ankalaev, e inclusive um post no UFC, né, no Instagram do UFC, o Jorge Guimarães, joinha, empresário do Alex Poatan, justamente a pergunta que você fez aqui, qual que é o próximo passo, o empresário do Alex Poatan citou o Blachowicz. Então, olha, Léo, tem um cenário aí, vale a gente acompanhar como que vai ficar essa solução, mas pelo bem do Alex Poatan, da sequência dele, do legado dele, é melhor que ele enfrente Magomed Ankalaev, até para acabar com essa discussão, sabe? De, pô, já tô vendo uma galera alimentando questão de estar fugindo de Magomed Ankalaev. Melhor não, enfrenta o russo, depois, se quiser continuar na divisão, aí sim faz a revanche com o Blachowicz, deixa o Blachowicz fazer mais uma luta, vencer uma luta,
aí tem um cenário legal ali. Agora eu acho que pode causar uma certa estranheza, sendo bem sincero, para o brasileiro. Passando de astro para astro, vamos falar agora de Michel Pereira, meus amigos. É ele que anunciou a sua próxima luta no seu Instagram e ele vai encarar ninguém mais, ninguém menos que o 14º colocado, o carrapato do peso médio, um cara perigosíssimo. Estou falando de Anthony Hernandes. E aí vamos ver aqui o anúncio do Michel Pereira. O que ele falou? É o seguinte, ó, o cara está animado. Aqui vamos nós, 14 de setembro, a esfera em Las Vegas vai ficar pequena e o Carrapato Hernandes vai conhecer o Revestrez e o Fumo Mix. Michel Pereira contra Anthony Hernandes. Vamos nessa. Fecha aspas para o brasileiro. E aí, ô Igor, agora é o seguinte, o cara foi escalado aqui para lutar, segundo o Dana White, num dos maiores eventos, se não o maior, na história dos esportes. Mas, por outro lado, vai encarar o 14º colocado do ranking, que está atrás dele, já que ele é o 13º, vindo embalado por 8 vitórias seguidas. Afinal, botando na balança, foi boa a decisão do Michel aceitar essa luta contra um cara que pode ter um jogo muito desfavorável dele? Eu quero a sua opinião. Você, se fosse o Michel, se fosse o empresário dele, ficaria de boa com esse confronto contra o norte-americano, mas que representa o México também, então vai estar sendo homenageado nesse evento? Encaixe difícil, Léo. Só uma pequena correção: o Anthony Hernandes vem de 5 vitórias seguidas, né? Inclusive, para quem lembra, ele finalizou o Rodolfo Vieira, uma luta empolgante, né? Depois venceu outros grandes nomes também. Não é um cara que, se a gente olhar o início da trajetória dele, ele perdeu para alguns nomes que hoje ele já não perderia, né? Como o caso do Marcos Maluco, Kevin Holland, acho que é tudo questão de encaixe de jogo, só que no sentido da evolução dele, que foi excepcional, né? Hoje em dia ele consegue figurar entre os principais nomes da divisão. Não se enganem com a posição dele no ranking, porque já venceu muito cara duro, venceu o Shabazz, venceu o Kopilov. Em termos de estilo também, pode ser uma pedreiraça para o Michel Pereira. Como eu citei, finalizou o Rodolfo Vieira no chão, tem um nível muito ajustado na luta agarrada, muito ajustado no jiu-jitsu, e vai querer colocar o Chechel pro chão, né? Inevitavelmente, o jogo para ele vai ser a luta agarrada, que é, inclusive, onde o Michel Pereira não pode entrar de jeito nenhum. Se continuar em pé a luta, se o Anthony Hernandes resolver trocar, acho que tem alguns caminhos ali, acho que tem algumas brechas que o Michel Pereira consegue, na fase que tem estado, aproveitar muito bem. Na minha opinião, muito equilibrada. Em termos de estilo também, pode ser um casamento ruim para o Michel, só que não tem muito que a gente fazer, né? Se a gente olhar todo o contexto ali, todo o cenário atual da divisão peso médio, o Michel Pereira treina com 3 caras, por exemplo, Chris Curtis, Sean Strickland e o Roman Dolidze, que, em tese, né, ele já falou que ele não enfrentaria nenhum dos 3, e alguns em inatividade, como o caso do Shimaev, tem todo aquele enrosco ali pelo cinturão. Então, é muito difícil de encontrar outro adversário que não o Anthony Hernandes, que, apesar de estar atrás, pode representar, sim, um caminho muito difícil. Se o Michel vencer, aí já é olhar para o top 10, para o top 5, já começar a se aproximar ali de uma eventual disputa de título, mas se perder também não é aquela coisa de, fim de mundo para Michel Pereira. É um combate muito equilibrado que pode sim vir para o lado do Brasil, caso o brasileiro siga a estratégia certa. Bom, galera, falamos sobre o futuro de Alex Poitin, falamos sobre a nova luta do Michel Pereira, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários quem vocês escalariam para enfrentar o nosso campeão meio pesado. Ankalaev, Blachowicz, Khalil Rountree, Tom Aspinall, quero saber a opinião de vocês. E é claro, se vocês concordam que o Anthony Hernandes é um jogo difícil para o Michel ou se vocês acham que o nosso Demolidor vai fazer mais uma vítima com tal facilidade como tem feito em sua trajetória pelo UFC. E é claro, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e eu te espero na próxima edição. Valeu!